Olá, meu nome é Eduardo Matos e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante: o lançamento de mais um produto da linha Elofar. O nome do produto é Softex. Softex vem de duas palavras, vem de soft, que significa suave no inglês, e tez, que é sinônimo de pele no português. Softex é um creme à base de maleato de dexclorfeniramina, indicado para alergia, prurido, urticária, picada de inseto, dermatite atópica e eczemas alérgicos. Nós podemos verificar aqui, pela ilustração, algumas lesões e vocês veem a presença dessas lesões de forma avermelhada, rugosa, com aspecto ressecado, que isso é característica da alergia. Soft Creme é um anti-histamínico que ajuda a reduzir os sintomas de alergia causados por substâncias estranhas que entram em contato com o nosso corpo. Isso é uma informação muito importante para o médico e para o propagandista, para que eles saibam. Softex é indicado também para o alívio do prurido em infecções parasitárias como escabiose. Escabiose seria a popular sarna, e essa indicação ela vem de um guia do Ministério da Saúde. Softex também reduz número, tamanho e duração das lesões em urticária crônica. Fonte também é o Ministério da Saúde do Brasil. A pele. A pele é o órgão integrante do sistema tegumentar e ela tem por funções a proteção dos tecidos subjacentes, a regulação da temperatura somática, reserva de nutrientes e contém também terminações nervosas, conferindo sensibilidade. Nós podemos verificar aqui na ilustração que nós temos um corte da pele mostrando as diferentes camadas que compõem o tecido tegumentar. Na figura da esquerda nós temos a epiderme, derme e hipoderme, sendo a epiderme a camada mais superficial, aquela que está em contato com o meio exterior, a derme uma camada intermediária e a hipoderme uma camada mais baixa, onde estão as células de gordura e tal. Na ilustração da direita, nós temos na epiderme a divisão em três camadas: camada córnea, camada lúcida e camada granulosa. A camada córnea é a camada mais superficial da epiderme, a lúcida é a intermediária e a granulosa fica mais profunda. Por que a epiderme foi frisada? Por quê? Porque a ação de Softex se dá nessa região, que é na epiderme, certo? Vocês veem que a pele, ela não é simplesmente um órgão simples de revestimento. Ela é um órgão complexo com uma série de organelas. Nós podemos verificar nesse recorte a quantidade de organelas que tem. Tem a glândula sebácea, tem folículo piloso, tem as células de gordura, tem vascularização, veias e artérias, tem glândulas sudoríparas, fibras musculares, terminações nervosas e nervos sensitivos, além dos poros, né, que ajudam na regulação da temperatura. Quais sintomas e doenças da pele tratáveis com Softex? Nós temos alergia, prurido, que seria a coceira, urticária, picada de inseto, dermatite atópica e eczemas alérgicos. Aqui a gente pode verificar na ilustração um braço e mais à direita um colo de uma paciente. E nós verificamos que as lesões elas têm uma natureza bem parecida e bem característica, que nos permite, inclusive, identificar e passar essa informação também para o médico quando necessário. Vocês veem que as lesões são avermelhadas, são lesões bem delimitadas, rugosas, né? Elas ficam como se fosse um alto relevo na pele e elas têm um aspecto ressecado. Todo esse ressecamento pode causar coceira, que são os sintomas da alergia. Da mesma forma no colo. As manifestações alérgicas, dentro das manifestações alérgicas nós temos o termo atopia, a alergia atópica,
Essa alergia atópica está relacionada a uma tendência hereditária de se desenvolver alergias a alimentos e substâncias inalantes, que se manifestam como eczema, asma e rinite. Então, a atopia seria essa predisposição genética em desenvolvermos a alergia. Os indivíduos apresentam expressões maiores ou menores de alergia que os acompanham por toda a vida. Quando for citado por alguém, ou um profissional da saúde, um médico ou até um farmacista, o termo hipersensibilidade, lembrem que é sinônimo de alergia. Então, falou em hipersensibilidade, nós temos alergia. E a hipersensibilidade pode ser imediata, mediada por anticorpos, mediada por imunocomplexos e uma hipersensibilidade tardia. Inicialmente, a gente já consegue diferenciar a hipersensibilidade imediata da tardia pelo tempo. A imediata é um contato imediato, a alergia se desenvolve imediatamente ao contato, enquanto que a tardia ela demora um tempo para que isso aconteça. Quem é responsável por isso? Os mediadores como a imunoglobulina E, que é uma célula de defesa, uma célula de defesa, ela é o principal mediador responsável pela hipersensibilidade imediata. Enquanto que a hipersensibilidade tardia envolve outras células de defesa, como macrófagos, histiócitos e células T. Prurido. O prurido, designado também por coceira ou comichão, corresponde a uma sensação desagradável causada por doenças ou agentes irritantes, que levam o indivíduo a coçar-se em procura de alívio, e constitui uma das queixas mais comuns dentro das patologias dermatológicas. Ele pode ser o primeiro sinal de uma doença interna sistêmica, como diabetes ou algum distúrbio hematológico. E os medicamentos também podem causar prurido, que seria a coceira. Morfina, antibióticos, aspirina, hormônios, contraceptivos orais são possíveis causadores. Estão ainda associados produtos de limpeza, como os saponáceos, a radioterapia, assaduras, contatos com roupas de lã ou outro tecido sintético, e fatores psicológicos, como o estresse. Por conta disso, a gente pode lembrar então que a alergia ela tem diversos causadores, dentre causadores físicos e causadores emocionais. Urticária. A urticária é uma entidade clínica comum a um grupo heterogêneo de doenças, devendo ser entendida como um sintoma e não como uma doença. É caracterizada por vergões vermelhos e salientes na superfície da pele, que geralmente provocam coceira. Vocês podem ver ali a lesão exposta na foto, né? A perna da paciente. Ela está com as lesões bem avermelhadas, né? Dispersas por toda a extensão da sua perna, inclusive no braço. Seria a urticária. Normalmente é uma reação alérgica a alimento ou medicamento e pode atingir até 25% da população em qualquer momento da vida. A forma aguda, mais frequente em crianças, é mais prevalente que a forma crônica de um modo geral. Picada de inseto. A picada de inseto tem a ver com as áreas onde elas ocorrem. São as mais fáceis para se coçar. O sintoma mais importante da picada de inseto é a coceira. E devido à coçadura constante, a pele se torna espessada e endurecida, com a acentuação dos sulcos naturais. As lesões são ásperas, descamativas e bem delimitadas. Podem ser avermelhadas ou escuras e apresentar outras lesões menores ao seu redor. A dermatite atópica, que é também chamada de eczema endógeno, neurodermite constitucional ou neurodermite disseminada, é uma doença atópica hereditária e não contagiosa, caracterizada por inflamação crônica da pele. Qual a diferença da dermatite atópica para a psoríase? Haja vista que nós temos sintomas, pela ilustração que a gente pode verificar ao lado, são sintomas muito característicos das duas doenças, que seria a vermelhidão, né, a rugosidade, a descamação e o aspecto ressecado. Só que a dermatite atópica tem como principal característica a formação de vesículas, que seriam as bolhas. E essas bolhas diferem do sintoma principal de psoríase. A dermatite eczematosa
É uma doença que tem a ver com o estado de ebulição da pele, seria denominada. O termo é amplamente empregado na prática clínica e dermatológica para definir o estado patológico da pele em que predominam condições inflamatórias caracterizadas pelos sinais eritema, edema, vesiculação, que seria a formação de bolhas, secreção, que seria o extravasamento de algum líquido, e crostas desde o início. Vocês podem verificar nas ilustrações ao lado as características da dermatite eczematosa, né? Vermelhidão visível, a formação de pequenas bolinhas, né, como na ilustração do colo e da boca do paciente, e as secreções e crostas, dependendo da gravidade da dermatite. Antihistamínicos, como são e como agem. Tudo tem a ver com a histamina. A resposta inflamatória da histamina é o que provoca as reações alérgicas, tais como o inchaço. As alergias são uma resposta do sistema imunológico a substâncias inofensivas, tais como pólen e poeira. É um importante mediador das respostas alérgicas na pele, no nariz e nos olhos. Dentre outros sintomas, ela promove vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, o que facilita o extravasamento de sangue, e contração da musculatura lisa, através da ativação dos receptores H1. Os antistamínicos eles são classificados em dois grupos atualmente, que são os de primeira geração, que são sedantes, ou de segunda geração. A dexclorfeniramina. Dexclorfeniramina é um isômero destrógeno do maleato de clorfeniramina. Vamos traduzir isso? A dexclorfeniramina, ela quimicamente é encontrada em duas conformações espaciais, e cada conformação dessa molécula ela tem um efeito diferenciado. No caso, a dexclorfeniramina é a conformação dextrógera. Visualizando ela desenhada em um quadro, nós veríamos que a forma destrógera e a forma levógera, elas são como se fossem um espelho uma da outra. Então, a destrógera, que tem o efeito anti-histamínico principal, ela pertence ao grupo dos antagonistas dos receptores H1. Então, seria isso, atuando na prevenção e alívio de manifestações alérgicas. A dexclorfeniramina pode ser considerada como o antihistamínico de escolha inicial para o tratamento de doenças alérgicas. O que tem de vantagem a dexclorfeniramina? Ela tem um maior tempo de mercado e maior experimentação clínica. Ela tem um rápido início de ação. Ela tem um efeito prolongado. Menor chance de tolerância ou taquifilaxia. Ausência de sensibilização cruzada com outras drogas. E uso possível durante a gestação. A ação da dexclorfeniramina, ela ocorre em vários receptores de histamina. Por ela ser um antihistamínico, existem diferentes receptores de histamina, cada um está localizado em uma determinada parte do corpo, e a ação dela é nos 4 receptores, que seria o HR1, HR2, HR3, HR4. Essa ilustração é só para frisar a vocês que o mecanismo de desencadeamento da alergia não é um mecanismo simples, é um mecanismo complexo e envolve a participação de vários outros mediadores inflamatórios. Mas a dexclorfeniramina acaba agindo de uma forma abrangente em todos os receptores da histamina, impedindo que o organismo desenvolva os sintomas. Explicando de uma forma mais básica ainda, eu trataria que a dexclorfeniramina, ela disputa com a histamina a vaga no receptor. E se ela entra primeiro que a histamina, ela impede que a histamina desencadeie o processo inflamatório. Então, é como se tivesse uma vaga de estacionamento e 2 carros. Um carro é a histamina, o outro carro é a dexclorfeniramina. Se a dexclorfeniramina entrar, a histamina não consegue entrar e fazer o efeito, porque ela inibe, né? Então é assim que funcionaria a dexclorfeniramina. Para alergia, prurido, urticária,
picadas de inseto, dermatite atópica e eczemas alérgicos, Softez. Softez é apresentado em creme dermatológico e em bisnagas de 30 gramas. É um produto que a gente pode verificar que ele não tem necessidade de prescrição médica, ele é um produto não tarjado, ele não tem a tarja vermelha. Mesmo assim, a propaganda é de extrema importância para que o médico fixe a marca e gere a saída do produto. A indicação de Softez pertence a medicamentos denominados antihistamínicos. Os antihistamínicos ajudam a reduzir os sintomas da alergia causados por substâncias estranhas que entram em contato com o nosso corpo. Qual a dosagem, a posologia de Softez? Aplique sobre a área afetada 2 vezes ao dia. Uma recomendação importante a ser passada para os médicos e para os pacientes, inclusive para os farmacistas, é: antes do uso, bata levemente a bisnaga em superfície plana, com a tampa virada para cima, para que o conteúdo do produto fique na parte inferior da bisnaga e não ocorra desperdício ao se retirar a tampa. Quais são os nossos concorrentes? Vamos fazer uma análise prévia da concorrência. Nós temos o Polaramine, cujo detentor de registro é a Mantecorp. Nós temos similares diversos, de vários laboratórios, e genéricos também, de vários laboratórios. Basicamente são esses três. O Polaramine é um produto muito conhecido, consequentemente ele já está muito disseminado. Isso pode nos trazer uma vantagem, no sentido de que nós vamos oferecer uma nova opção terapêutica para valorizar o receituário do médico. Além disso, o Softez possui menor preço do que o Polaramine, do que este concorrente. Já os similares e os genéricos, nessas duas categorias de produto, não há propaganda médica. Então, na propaganda, eles não são concorrentes. Mas, junto à farmácia, é sempre importante lembrar, como existe a troca, ela é uma situação generalizada no Brasil, então nós frisamos a existência de similares e genéricos para que você, junto ao farmacista, através de relacionamento, minimize a troca. Uma sugestão de propaganda que pode ser direcionada ao clínico geral, ao pediatra, ao dermatologista, geriatra ou outro potencial prescritor que vocês encontrem, seria a seguinte: antes de abrir o produto, abrir o visual aid no produto, antes de mostrar esse material visual para o médico. Cumprimente o médico. Dr. X, como vai? O doutor recebe muitos casos de alergias de pele causadas por picadas de inseto, alimentos, medicamentos ou outros alérgenos? Muito provavelmente vai responder positivamente. Você continua a abordagem. Frase de entrada mostrando a capa do Visual Aid, apontando a frase que contém na capa do Visual Aid. O contato dos seus pacientes com alérgeno é inevitável, né, doutor? Mas a consequência desse contato agora é evitável com Softez. Antes de falar essa próxima frase, você vira e mostra a frase, mas a consequência deste contato agora é evitável com Softez. Apontando para os tópicos em destaque. Softez é um antihistamínico utilizado para reduzir os sintomas de alergia de pele causadas por substâncias estranhas. Softez, doutor, promove o alívio das alergias de pele, coceiras e urticária, também causadas por picadas de inseto. Softez também alivia o prurido e infecções parasitárias como escabiose e reduz o tamanho e duração das lesões em urticária crônica. Apontando para as apresentações no Visual Aid. Dr. X, Softez é comercializado em bisnagas com 30 gramas e a posologia é cômoda e prática. Aplicar 2 vezes ao dia na área da pele afetada. O custo de Softez é muito acessível, somente R$10. Deste modo, sendo este um produto para atender aos seus pacientes com alergias de pele, posso contar com o apoio do doutor na prescrição de Softez? Entregue a lâmina residual. Para ajudá-lo a gravar o nome deste novo produto, doutor, exclusivo do seu receituário e indicado para o tratamento das alergias de pele, gostaria de deixar essa lâmina de Softez. Na sequência, entregue as AGs, dizendo: doutor, estou deixando estas amostras de Softez e gostaria de contar com a sua avaliação para voltarmos a falar na próxima visita. E anote, veja que recado importante, anote para voltar ao assunto na próxima visita. Para que você continue a conversa na próxima visita, é essencial que você crie o histórico.
Então, as fichas com pré-visita, pós-visita, objetivo da próxima visita, é essencial você ter esse registro. É bom para vocês, vai trazer resultado para vocês. Finalmente, termine a visita. Doutor, tenha um bom dia de trabalho e até a próxima. Como observação, a gente pode citar que orientar vocês para que deixem as amostras de acordo com a sua percepção da receptividade do médico. Se o mesmo afirmar que tem várias oportunidades, é um indício de que este pode ser um grande prescritor de soft test. Para encerrar, os outros tópicos importantes para a tática é: faça uma propaganda médica de qualidade, tenha bom relacionamento, tenha persistência, sinta o médico. Saiba também se o produto faz parte do receituário do médico. Pergunte, tenha o retorno do médico. Não seja mero entregador de caixinhas. Se tiverem boa relação com algum geriatra ou dermatologista, podem propagar softwares a estes profissionais com tranquilidade. Fixem sempre a marca, reforce a prescrição pela marca, não pelo princípio ativo. E relacionamento com o ponto de venda, porque para minimizar a troca, essa é a melhor alternativa que nós temos. Portanto, gente, não esqueçam, Softex para as alergias de pele. Muito obrigado e até a próxima.